na Prime, está na Netflix, está no YouTube também, com legenda. São 3 volumes de 1 hora de duração. Vocês vão ver muitas das facetas, muitas facetas que os seres humanos e as culturas também representam e tentam dar uma ideia do que somos nós, quem somos nós, né? O nosso objetivo da nossa aula hoje é falar de um módulo, mais um capítulo. Esse capítulo vai ser um capítulo de 1 hora só, e eu acho que de 1 hora e 20, por aí vai. E enfim, eu acho que os próximos capítulos que sucederão o nosso curso de psicologia serão geralmente curtos, tá bom? Nós passaremos mais tempo, eu já havia dito para vocês, eu prometi, como não ser passado para trás usando técnicas de persuasão. Então, eu acho que é um momento legal do nosso curso. Mas até chegar lá, nós vamos falar da psicologia humanista e na sexta-feira nós falaremos sobre ciências cognitivas e inteligência artificial. Bem, aqui a gente já precisa começar a conversar sobre os nossos objetivos da nossa aula de hoje, que são definir o que é a psicologia humanista e os seus pressupostos e tentar identificar como que os princípios da psicologia humanista podem ser aplicados na sua conduta profissional. Isso pode ser aplicado para todas as áreas. Especificamente, eu tenho percebido que agora, né, recentemente, com o desenvolvimento da minha carreira profissional, eu consigo perceber como que os melhores gestores, os melhores líderes e as melhores líderes são aqueles que têm capacidade de usar a conduta humanista na tomada de decisão e orientação de carreira com os seus colaboradores. Eu acho que, enfim, se você for colaborador, se você vai trabalhar com alguém, você vai lidar com gente. Então, talvez, espero que algumas das lições que vocês verão aqui sejam úteis para vocês. Sejam vocês os cursos de saúde, contábil, enfim, a gente tem gente da programação, da humanas, biológica, enfim, de qualquer lugar. Você vai trabalhar com gente, então vale a pena você prestar atenção nessa aula e nessa ideia, nessa concepção. Mas, para isso, antes de começarmos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês e ler e ouvir vocês. Até então, quais foram as lacunas que nós percebemos? O que faltou a gente estudar na psicologia? Nós vimos a psicanálise, o curiosíssimo caso, interessantíssimo caso da Ana O, explicando como que se constituiu a psicanálise freudiana e a sua ênfase, não é isso? Aquilo que a gente não vê. E nós também trabalhamos com behaviorismo, comportamento. Em uma medida, dependendo do tipo de comportamentalismo, nós vimos que era um comportamentalismo muito direto, metodológico, ou nós vimos também um behaviorismo mais como um sistema filosófico, radical. Agora, está faltando muita coisa. E o que vocês deram falta até então, quando a gente compara psicanálise e behaviorismo? O que o humanismo poderia tentar, qual lacuna ele poderia preencher? Então, com vocês, podem levantar os braços virtuais. Enfim, o pessoal que está com a câmera ligada aqui pode tentar em Libras, mas aí eu vou precisar do intérprete. E é isso, vamos lá, escrevam. O que está faltando? O Matheus, danadinho, cognição. Matheus, abre o seu microfone para mim, por favor. O que é cognição, Matheus? O que você entende por cognição? Não está podendo falar agora. Tá bom. Sem problema. Carla falou sobre abordagem sobre individualismo sentimental. What? O que é isso, Carla? Fala pra gente. Cri, cri, cri. Bem, tá, seu microfone está bugado, vai digitando. Relações sociais. Raquel, você poderia me ajudar, por favor? Relações sociais, isso é coisa de sociologia? O que é isso? Me ajuda aí, se você puder ativar seu microfone. Não sei se está muito ocupada também. Tô não. Não sei, pensei aqui rápido, mas acho que quando a gente deu lá falou que era psicologia, tinha essa parte, além do indivíduo, né, tem as suas relações sociais, o seu comportamento com o meio. E eu acho que até o ponto que a gente olhou aqui, a gente olhou mais internamente, né? Perfeito. Nós vimos na psicanálise até então, nós vimos a ênfase na nossa motivação, expressa principalmente através dos conteúdos da nossa sexualidade, que se transforma ao longo do tempo e não fica tudo, né, sexo.
mas, enfim, viram pulsões e as nossas motivações inconscientes. Isso sim é fato da psicanálise, é central. No behaviorismo, comportamento. E nós estamos falando, talvez, agora de relações sociais, talvez. Será que nós somos constituídos também e nós precisamos desenvolver a nossa mente através das relações sociais? Isso é um ponto fantástico. E a Raquel está certa. Nós precisamos olhar as relações sociais também. O Luiz coloca para a gente, o Luiz fala das relações culturais que as pessoas são submetidas. Ótimo, Luiz. Você poderia me ajudar a entender e definir o que é cultura? O Henrique, sim, cultura vai muito além de todas as relações sociais de que as pessoas estão envolvidas ali naquele meio que ela vive. Igual, por exemplo, a gente pode dar muito exemplo da nossa cultura, e a cultura brasileira é muito diferente da cultura japonesa, e de acordo com o lugar que as pessoas vivem e com a história que elas seguem naquele lugar, elas vão se moldando de umas formas muito específicas e às vezes até muito diferente das outras. E a cultura é muito sobre isso, de alguns costumes que elas têm, de algumas coisas que estão enraizadas ali mesmo na história de um determinado grupo. Tá bom, então a cultura depende da história de determinado grupo, feito você bem nos disse, e além disso, enfim, são hábitos, são comportamentos, talvez, Luiz? Ou são mais do que comportamentos e relações sociais? Também, mas não só isso. Tem muito mais coisa ali nesse meio. Assim, a gente entende cultura por esses hábitos, porque são coisas mais palpáveis da gente pegar e ver, mas cultura tem muito de não só hábitos, mas também o jeito com que as pessoas se comportam naquele determinado lugar e até trocam isso mesmo entre esses determinados grupos, entendeu? Perfeito, eu acho que eu entendi um pouquinho melhor. Mas é difícil definir cultura para Dedéu, né? Nossa, sim. É por isso que eu te perguntei, tá? Maldoso, Henrique. Não, a ideia é justamente para a gente pensar um pouco. Nós temos as relações sociais, feito a Raquel nos disse, nós temos elementos culturais que pautam, mudam as nossas relações sociais, a cultura, e nós temos os comportamentos, os hábitos também, que são moldados através da influência das pessoas, as influências sociais, e de uma coisa maior, né, que seria a cultura. O Samuel falou, por exemplo, de papel social, bastante legal. Nós vamos estudar um pouquinho disso, sobre atitudes das nossas crenças, os papéis que nós desempenhamos. Então, existe um caminho todo também. O que se é esperado de mim enquanto aluno de Edu 110, que eu esteja agora no Netflix e deixo o Henrique falando igual um doido, dele sobrar. Então, o que é esperado de um aluno? O que é esperado de um soldado? O que é esperado de um professor? E por aí vai, né? Então, esses papéis sociais, como eles são pautados? É cultura? E o que é a cultura? Quais são as relações sociais? Como que eles nasceram? Todos os questionamentos são fantásticos e estão ligados à psicologia, sim. E eu vou, só para terminar aqui as contribuições de vocês, a Carla fala sobre o individualismo sentimental. Seria o íntimo profundo de cada indivíduo, sentimentos e interações interpessoais. Então, em algum momento que nós sentimos, e como que nós nos sentimos e comportamos em relação ao mundo também, a Carla disse isso. Bem, tudo isso segue muito, basicamente, a ideia da psicologia como um todo, da maior parte das escolas da psicologia. Entretanto, a escola de hoje é diferente. Malditos, né? Malditos ninjas. Mal consigo ver seus movimentos. Por quê? A nossa ideia de hoje, que vocês precisam lembrar o ser humano é a geleia geral. Nós somos a mistura das nossas experiências subjetivas, das nossas emoções, das relações sociais que nós iniciamos ou que nós recebemos, de aspectos culturais que nós mantemos ou tentamos modificar em microculturas, nos nichos, nossas redes de convivência. Então, a grande central, nós somos também o comportamento, não é isso? As condutas, os hábitos, e, de certa forma, nós também somos as nossas motivações. A ideia principal da psicologia humanista é a seguinte: o ser humano precisa ser entendido em sua totalidade. Toda vez que eu foco demais no inconsciente ou no comportamento, eu deixo escapar a essência do que é o ser humano.
Bem, mas essa ideia você vai falar assim, "Ih, pronto, o povo da Humanas é o povo das miçangas falando." Não necessariamente são somente o pessoal das miçangas, embora eu tenha aqui, né, depois eu mostro para vocês, estou vendendo os colares baratinhos. E pulseirinhas, não é isso? Para complementar a renda. O ponto central é que essa experiência de focarmos no campo do todo, do total, todos os estímulos, ela é comum lá das ciências físicas. Então, não adianta falar que é só o pessoal das miçangas. O povo da física ou começou a fazer miçanga, ou começou, enfim, o conceito de tentar entender um complexo, um sistema, em vez de suas partes, faz sentido em outros fenômenos. E para esse fenômeno, nós estamos vivenciando esse fenômeno agora, físico, que tem tudo a ver com o nosso campo da percepção humana, que ficou famoso pelo pessoal da Gestalt, que é uma escola que antecede a psicologia humanista, que é o que nós chamamos de fenômeno Phi. Phi, o que é isso, né? O fenômeno Phi é aquele fenômeno que te faz diferenciar barulho da experiência estética de ter uma música, da sensação de ver quadros se formando na retina, porque suas células são capazes, né, de captar quadros por segundo. A experiência que nós temos do vídeo do cinema é essa. Então, nós temos aqui na nossa frente telas projetadas. Eu vejo meus queridos alunos aqui que colocaram, estão participando da aula aqui com o vídeo ligado, e todos eles, eu vejo aqui quadros passando, e esses quadros formam a sensação de movimento. Eu sei que eles estão vivos, porque eles estão mexendo, mas a sensação de movimento, a minha percepção de movimento, é simplesmente uma impressão, porque no final das contas eu só estou captando quadros, numa quantidade boa o suficiente para eu poder enxergá-los se movendo. Uau! Ciências físicas, isso é aplicado lá, por que isso não pode ser aplicado no fenômeno humano? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre a psicologia humanista, e a pauta toda vai ser essa. Nós somos mais do que a soma de nossas partes. Dessa parte do fenômeno físico, só para chamar a atenção, existem os quadros. Eles estão lá, mas a percepção de movimento é outra coisa. E estudar a cinética a partir do quadro é possível, mas a percepção de movimento, aquilo que nós temos aqui agora, não, a gente precisa estudar a percepção humana. E é isso que o pessoal, por exemplo, do jornalismo faz, o pessoal do design, o pessoal da engenharia e o pessoal da psicologia também, que mete o dedo em tudo, né? Bem, qual é o contexto histórico para a psicologia humanista? Se vocês forem perceber, a gente está falando de 48. 48, vamos nos situar no mundo, certo? Houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Alguém poderia me situar o que aconteceu na década de 40 do século passado? Gostaria de ouvir vocês. Vamos ver se o conhecimento de história está bom. O que aconteceu na década de 40? Segunda Guerra Mundial. André, não sei se você está com o meu microfone aí. Você poderia me lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O pau quebrou, né? Os países brigaram e tal, e não sei. Isso, o pau quebrou. Exatamente. O palco principal foi a Europa, mas o pau quebrou no mundo inteiro. E em 48, nós já estávamos há 3 anos após a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi simplesmente a pior coisa que o ser humano conseguiu fazer contra ele mesmo. Então, com base num monte de pseudociências, num monte de crenças perigosíssimas, os seres humanos e a sociedade se comportaram daquela forma. Bem, consequência direta, dezenas de milhões de mortes. Nós temos a tentativa de exterminar povos e minorias. Só isso na Segunda Guerra Mundial. Elas cessaram? Não. Infelizmente, elas não cessaram. Nós temos eventos recentes, por exemplo, em Ruanda, na década de 90. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas. Genocídio, né? A palavra está sendo usada, inclusive, no contexto da pandemia, certo? Mas, bem, a Segunda Guerra Mundial foi o evento mais traumático. Nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas, tá bom? Isso conta para o fronte e, curiosamente, esses milhões de mortes continuam depois em regimes totalitários. Por exemplo, a União Soviética do Joseph Stalin. Bem, e para não falar do Hitler, né?
Mas o que aconteceu depois depois de 45 e culminou, né, a bomba atômica estourando em Inocente, que, enfim, não tem cabimento nenhum que eles fizeram lá no Japão também, os americanos. O que nós temos foi uma tentativa de organização dos estados e dos países para evitar com que a maluquice da Segunda Guerra Mundial se repetisse. E de lá para cá nós conseguimos. Uhul! Parabéns! Nós nunca entramos num conflito armado dessa magnitude. Bom para a gente e bom para nós refletirmos um pouquinho sobre onde nós erramos em 45 até 45. Dessa declaração, algum movimento, eu acho que pelo menos um movimento forte que estava na Europa, principalmente entre a elite intelectual, cultural e política na Europa na década de séculos 18 e 19, volta com força total. Quando nós pensamos que sim, a ciência, a fraternidade são caminhos para o progresso humano. Então nós precisamos viver em paz. A declaração, separei o link para vocês, depois vocês podem lê-la, é um documento super influente, e ela vai afirmar as seguintes coisas para a gente, além de outras coisas, mas principalmente, que a igualdade para todos, nós temos igualdade de direitos, então aquele discurso de minorias que precisam ser exterminadas por problemas genéticos, de comportamento e tudo mais, que nós vivenciamos, ficou forte entre o nazismo, mas esse tipo de pensamento, ele se espalha ainda no mundo, então não é uma coisa exclusiva, mas, enfim, foi usado como política de Estado também na Alemanha nazista. E além da igualdade para todos, sim, nós somos iguais, mas nós precisamos assumir também que nós não somos, enquanto humanos, nós não estamos, nossa vida não é determinada por aspectos apenas culturais, geográficos, históricos ou biológicos. O que nos leva a uma hipótese de que nós somos livres e nós temos consciência dos nossos atos. Bem, e com isso nós vamos falar um pouquinho dos nossos postulados. Quais são os postulados básicos da psicologia humanista? Para a gente conversar um pouco. E vocês terão um exercício com base nesses postulados. Anotem e não tenham dúvidas sobre esses postulados. O primeiro ponto, nós já havíamos conversado aqui. Os seres humanos, então, eles são mais do que a soma de suas partes. Eles não podem ser reduzidos aos seus componentes. Então, existem todos esses aspectos que vocês nos disseram, enfim, que são muitos, aspectos cognitivos, aspectos emocionais, sociais, culturais, psicológicos, biológicos, genéticos, tudo. E mesmo assim, reconhecidos todos esses componentes, nós não podemos perder a noção da totalidade do ser humano. Nós precisamos entender o ser humano como um ser inteiro, resultante de tudo isso. Um outro ponto curiosíssimo, e esse é fantástico, e nós teremos pouquíssimo tempo para discutir isso no nosso curso. Os seres humanos existem num contexto unicamente humano. Do ponto de vista lógico, a gente pode perguntar, desculpa, eu fiz lógica, um curso de lógica com mineiros, né? Filosofia mineira. Se eles dependem de um contexto único, exclusivamente humano, como que apareceu o primeiro contexto humano? Como que apareceu o primeiro ser humano? Veio chipado? Essa é uma pergunta boa. Mas nós vamos assumir que a nossa Constituição, como seres culturais, nós temos uma herança cultural maravilhosa. Reparem todos e todas vocês. Quantos comportamentos, tecnologias nós herdamos. São coisas simples. Eu me lembro especificamente de um caso reportado pelo Tom Zé, não sei se vocês conhecem, um músico. Ele estava falando que a primeira vez que o Tom Zé viu uma torneira funcionando na casa, ele morava no interior da Bahia, e a primeira vez que ele viu uma torneira, ele falou assim, uau, agora eu abro a torneira e cai água. A água sai lá do açude, que fica lá longe, quilômetros, léguas daqui. Agora eu não preciso encher um balde e voltar para ter água. Então nós herdamos toda essa fantástica criatividade, o poder
de transformar o mundo. E isso tudo parte da nossa cultura, certo? Nós estamos aqui agora falando, na frente de um monte de, enfim, de câmera, coisa doida, né? Então, esse contexto é único exclusivamente humano. E algumas funções psicológicas superiores são dependentes da socialização, o que nos deixa ainda numa situação que eu acho mais curiosa. Vocês só desenvolveram a linguagem de vocês, porque, e eu também, tá? Faz parte de mim, porque nós vivemos em sociedade. Nós sabemos de vários casos de negligência, de crianças que foram presas e privadas de contato humano. Essas crianças perdem uma janela de oportunidade no início da vida e depois elas não conseguem desenvolver a linguagem. E a linguagem está intrinsecamente ligada às funções cognitivas superiores. A linguagem é central para a gente. Isso a gente vai ter tempo para discutir no nosso curso. Então, reparem, a nossa condição humana ela é dependente do contexto social que nós vivemos. E isso a psicologia humanista afirma e enfatiza. Um outro ponto, que você já deve estar começando a pensar comigo, direitos humanos, como é que fala? Para humanos direitos. Certo? Então as pessoas são todas feitas e geradas através do meio. A gente está entrando no que o pessoal gosta de chamar de determinismo social, que significa que eu sou simplesmente um produto do meio social. Então, eu posso roubar, posso matar tranquilo, porque eu nasci numa situação vulnerável, certo? Ou esperar o contrário, né? Eu vou ter uma vida graciosa porque os meus pais foram graciosos. A gente sabe que não é assim que funciona a coisa. Então, os humanistas não vão assumir essas ideias, como é que fala? De pensamento de Twitter, de 140 caracteres, e eles vão propor, sim, nós temos consciência. E nós possuímos consciência dessa consciência. Né? O que significa isso? Que nós temos capacidade de tomar decisões e pensarmos sobre as decisões. Uau! Somos meio, somos sociedade e somos também, nós somos livres. Por isso, se nós somos livres e nós temos consciência, nós temos liberdade de escolha e nós somos, sim, responsáveis pelos nossos atos. Então, direitos humanos para humanos direitos, essa não é uma tese defendida pela psicologia humanista. Isso é mais um recorte bobo, né? E simplório da coisa toda. Um outro ponto crucial para uma visão humanista e da psicologia humanista, e essa vocês precisam sempre lembrar, é que nós temos intencionalidade, nós temos propósito nas nossas vidas e nós temos consciência das repercussões dos nossos atos no futuro. E o mais curioso de tudo, nós buscamos valor, significado e criatividade. Essa forma de pensar que está aqui no quinto postulado do que é a psicologia humanista é central. Eu acredito que ela explica e muito o que a humanidade conseguiu fazer da Segunda Guerra, de maneira geral, para cá. Bem, estou falando igual pobre na chuva, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que a humanidade melhorou dos últimos 50 anos para cá ou piorou? Então, é só digitar para mim. Melhorou ou piorou aí no nosso chat? Tenho curiosidade para saber a opinião de vocês. Da Segunda Guerra para cá, melhoramos ou pioramos? De maneira geral, tá? Nós estamos falando do planeta Terra. O Venceslau falou que melhorou, vamos ver. Depende do ponto de vista, depois eu quero ouvir o depende. Bruno Casado melhorou, Daniel, estou falando que melhorou. Também acho que depende. O Arthur falou que piorou, melhorou, aí estava ruim, aí depois melhorou, depois ficou pior, né? Isso igual o vídeo. Depende, ela falou, depende. Beleza. É difícil responder essa, né? Mas vamos lá. Primeiro eu gostaria de ouvir as pessoas que falaram depende. A Raquel falou que depende, e depois eu vi mais quem? A Maria Eduarda. A Raquel já falou, Maria Eduarda, se você puder participar, ative o microfone. Caso contrário, tudo bem também. Eu posso escutar o Luiz ou a Ana Carolina. A Maria digita, enquanto isso, vamos lá para mais um depende aqui. Luana, não ouvi sua voz ainda hoje?
Então, eu acho que depende do ponto de vista do que foi associado. Eu não sei se o que eu vou falar vai estar certo, porque minha internet caiu na metade da aula. Então, o início ali eu não consegui pegar direito. Mas, assim, eu escuto muito essa questão, vou pegar, tipo assim, a violência como exemplo. Eu escuto muito a questão dos nossos pais falando, porque na nossa época não era assim. Particularmente, eu acho que não é verdade. Eu acho que a violência, infelizmente, está presente aí o tempo todo. Então, assim, por isso que depende se melhorou ou não, né? Vai do que a pessoa ali tá vivendo na hora. Sabe aquela coisa de colocar, tipo assim, a minha fase mais tranquila? Essa síndrome que os pais têm. Não sei se deu para entender. Perfeito. Belo ponto. Nós vimos no nosso curso de psicologia que nós temos que tomar cuidado com o relato das pessoas. Mas eu entendo que é uma constatação. Os nossos pais podem ter essa impressão. Mas aqui a gente precisa ser mais científico na nossa resposta. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar. Quais indicadores vocês acreditam que melhoraram no planeta Terra nos últimos 50 anos? A gente precisa pautar e tentar avaliar esses indicadores. Não sei se tem um pessoal das ciências econômicas aqui, mas todos vocês são capazes de pensar. Bem, eu tenho alguns indicadores em mente, mas eu quero que vocês falem alguns deles aí. Nos últimos 50 anos. E vamos pensar global. Mortalidade infantil? Quem falou mortalidade infantil? Eu. Eita, eu quase falei, hein? Eita, Andrei! Ótimo! A mortalidade infantil despencou no mundo inteiro. As pessoas... E consequência disso, tá, gente? É a consequência que nós estamos aqui hoje. Passamos dos 20 e não temos filhos. Porque antigamente a gente precisava ter uma cacetada de filhos. Nossos avós, bisavós, enfim, às vezes o caso de vocês, famílias com tios, muitos tios. Mas por quê? Porque morria muita gente. Então a expectativa de vida melhorou horrores. E com isso diminui a taxa de natalidade. É um indicador global. Muito bem, Andrei. O André tinha habilitado o microfone e o Andrei tinha também. André, mais alguma coisa no caminho? Não, eu ia falar a voz da medicina, mas o Luiz botou no chat aí também. Beleza, o Luiz botou o avanço da medicina e a medicina nos ajudou. Sim, vamos lá, hein? A medicina nos ajudou a inventar a pílula, certo? Que ajudou demais. Contraceptivos, a contracepção avançou e a pílula faz parte, mas não é isso. Nós também melhoramos, a minha medicina faz parte disso, tá, gente? Uma revolução, que é a expectativa de vida. Nunca se viveu tanto no mundo, independente do seu regime político. Nós temos casos completamente contraditórios no mundo, de países que viveram sob ditadura durante 30, 40 anos, e a expectativa de vida aumentou, a taxa de natalidade diminuiu, e a riqueza da população aumentou. Então nós temos democracia, independente do regime político. O mundo se tornou um lugar melhor nos últimos 50 anos, de acordo com esses indicadores. Agora, nós podemos falar, o Samuel falou aspectos de comunicação. E eu não sei se a comunicação melhorou tanto. Nós estamos nos falando em plena pandemia. Eu acho isso simplesmente fantástico. E querendo ou não, nós temos mais renda, comparando do que nós tínhamos há 50 anos atrás. Distribuição de renda é muito injusta e desigual? Sim, vocês estão corretíssimos. Se vocês pensaram isso, faz todo sentido. Nós temos ainda um sistema de distribuição de renda horrível, muito assimétrico. Nós temos pessoas, né, limpando com dinheiro, e enquanto isso nós temos pessoas passando fome. A nossa sociedade brasileira é extremamente desigual. Mas sim, nós fizemos progresso nos últimos 50 anos. Então, nós temos que ter essa visão positiva. Reparem, eu acho que eu havia falado isso, a gente tinha conversado na última aula. Nós estamos há 1 ano da pandemia no nosso país, março, e olha que coisa fantástica. Nós já temos uma cacetada de vacina, as pessoas já estão tomando vacina. Em 1917, há um pouquinho mais de 100 anos atrás, as pessoas estavam morrendo sem nada, sem nem saber como. As pessoas foram lutar na Primeira Guerra Mundial, foram lá, inclusive as nossas Forças Armadas foram na Primeira Guerra Mundial, foram à Europa,
não mataram quase nada, e quando voltaram, trouxeram a gripe espanhola. E morremos a rodo aqui no nosso país. Então, reparem como que a coisa melhorou. Então, um pouco de esperança, não é isso? Apesar de todos os tropeços que nós passamos. Então, condições socioeconômicas básicas, e essa revolução, a facilidade, a liberdade econômica nos proporcionou avanços. Raquel, você gostaria de levantar o braço? Não só levantar, mas sim participar. Fale conosco. Eu não estou querendo ser pessimista, não, odeio ser, mas eu coloquei depende, porque se você for olhar da perspectiva do meio ambiente, eu acho que a gente só indo para o pior, pouco é feito para melhorar. E questões de relações sociais, mesmo que a gente consiga se comunicar aqui no meio da pandemia, eu acho que a gente está cada vez mais no individual e as famílias cada vez menores, o senso de comunidade dentro da sua comunidade, já que tem tanta globalização, a gente esquece da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso vizinho, e eu acho isso ruim. Eu acho que a gente não tem suporte das pessoas que são perto da gente, e eu acho que isso é algo que tinha antigamente que a gente perdeu. Então é isso que eu acho que piorou, assim. Ótimo, então você está falando da sua percepção do mundo e como que as coisas, as nossas relações mudaram muito e não necessariamente para melhor. A Ana Carolina falou também que as relações perderam significado, a curtida no Instagram vale muito mais do que um abraço, não é isso? Uau! Tragédia, né? Sim, nós temos aspectos, as nossas vidas estão sendo transformadas pela tecnologia, em vários aspectos, sim, talvez para pior. Vocês estão cobertos de razão. A gente perdeu, talvez, o nosso direito à privacidade, né? Por causa dessa maluquice toda que nós estamos vivendo. Bem, nós precisamos pensar também que, dependendo do indicador, nós temos muita coisa a ser feita. Na nossa busca por uma vida, eu acho, satisfatória. Se os indicadores macro estão bons, nós precisamos olhar também para os indicadores micro. E todos os problemas que nós ainda enfrentamos, certo? Preconceito, discriminação e, enfim, tipos ainda acontecem genocídios no mundo e outras coisas mais. Mas vamos lá. Bem, seguindo a nossa aula, eu vou precisar de falar de 2 autores para vocês da história da psicologia humanista, muito simples, e vocês provavelmente já ouviram falar deles. O primeiro é o Abraham Maslow. O Maslow, aqueles pressupostos já estão imbuídos aqui dentro das ideias desses 2 autores. O Abraham Maslow, o pessoal da administração adora o Maslow, e de outras áreas também. Ele vai nos dizer o seguinte: os seres humanos precisam ser estudados em sua completude. E diferente, por exemplo, do caso da psicanálise, de estudar pessoas doentes, estudos de caso para tentar estabelecer verdades sobre o aparelho psíquico, isso eu esqueci de falar, inclusive, quando a gente foi fazer a crítica à psicanálise. Uai, será? Lá vem eu com meu curso de psicologia, né, de Minas Gerais. Mas será que estudar as pessoas que têm doenças, identificar as características dela, eu consigo generalizar para as pessoas que são normais? Esse é um ponto. O Maslow vai nos dizer o seguinte: o foco é entender quais são as características das pessoas saudáveis. O que elas fazem? Quais são os sistemas de crenças que elas têm, que as fazem serem funcionais e, às vezes, passando em ambientes extremamente complicados. E o Abraham Maslow também nos disse que os indivíduos ideais, e ele acredita nessa visão positiva do ser humano, dadas as características e as condições, o ser humano vai prosperar, em sua maioria. Nós vamos atingir o que ele achou que é o ápice da nossa condição humana, que é a transcendência em forma de altruísmo. Nós temos a preocupação de cuidarmos das outras pessoas. Bem, se vocês nunca ouviram falar do Maslow, certamente não posso falar porque não tenho certeza, não conheço vocês, mas provavelmente vocês já ouviram falar da pirâmide das necessidades de Maslow. O ponto central dessa pirâmide de necessidade é o seguinte, que reflete muito bem a ideia do Maslow. Nós só atingiremos a nossa transcendência, nossa capacidade de agirmos com moralidade, criatividade, espontaneidade, resolvermos problemas, eliminarmos qualquer possibilidade de discriminação,
e aceitarmos os fatos, termos a sabedoria, se condições mais básicas forem cumpridas. Cumpridas não, cumpridas. Bem, quais são elas? Na base da nossa pirâmide, nós temos necessidades fisiológicas. Respiração, comida, água, sexo, sono, meu organismo ficar tranquilo de forma, enfim, em equilíbrio e excreção. Tudo isso são necessidades humanas que nós temos em maior e em menor necessidade. Depende um pouco, existe variabilidade entre nós. Eu acho que isso faz, a diversidade humana é linda, certo? Então, isso vai acontecer também dentro das nossas necessidades. Exemplo maior é a nossa necessidade, por exemplo, de sexo. Em momentos das nossas vidas, isso vai acontecendo. Uma hora você vai ter mais necessidade de sexo, uma hora você vai ter menos. Existe variabilidade entre os gêneros sobre necessidade de sexo, e existem pessoas que são assexuadas. Elas não estão nem aí para relações sexuais. Elas não se importam. Então, há sim variabilidade. Nós também temos a necessidade de segurança, a necessidade de segurança do corpo, para quem encarava a reta da universidade depois das 10 da noite, de ficar preocupada e preocupado com o que pode acontecer dentro, as violências que podem ser praticadas contra nós, a nossa segurança do emprego. Daqui a pouco eu formo, eu já trabalho, faço faculdade, eu preciso desse emprego para pagar os boletos, os malditos boletos que não param de chegar, os recursos que eu preciso mobilizar, da minha moralidade, das coisas funcionarem, não entrarmos em caos social, da nossa família, da nossa saúde, da nossa propriedade. Tudo isso aqui são necessidades que nós temos. O mais curioso de tudo é que nós temos formas distintas de atingirmos essas necessidades. Um exemplo que eu gosto sempre de pensar é o porte de arma de fogo. Tem gente que se sente mais seguro, então tem de uma segurança do corpo, se a pessoa tiver um porte de armas, estiver andando lá com um revólver ou pistola por perto. Essa é a necessidade que a pessoa tem. A minha necessidade de segurança, principalmente conhecendo a minha destreza manual, a minha capacidade de manipular uma arma de fogo, e o quão lerdo eu sou, a minha necessidade é quanto mais longe as armas de fogo estiverem, melhor vai ser para mim e para todo mundo perto de mim. Nós temos essa necessidade de segurança do corpo, mas a forma de nós realizarmos e atingirmos essa necessidade é distinta. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa assumir um mínimo de tolerância com a forma que as outras pessoas têm e pensam a vida. Então, talvez se eu morasse na roça, a minha necessidade de segurança, mesmo subindo a minha falta de destreza com qualquer tipo de objeto, principalmente aquele objeto que eu posso me matar com ele, se eu morasse na roça, talvez a minha necessidade de segurança e de direito à propriedade seria muito distinta do que é hoje. Então, isso tudo nos une. Nós somos humanos, brasileiros, e nós temos essas necessidades. A nossa sociedade, naturalmente, ora pende talvez para um lado, dependendo do posicionamento, dependendo para o outro, mas a gente tem essas necessidades. Bem, nós também temos necessidades de amizade, família, e nós vimos isso, certo? Mais likes, será que isso nos fazem mais felizes ou menos felizes? Para algumas pessoas isso é suficiente, para mim não. E eu não sei como é que é para vocês. Então, todas essas necessidades, o que é uma família? Eu acho que foi a Raquel que falou, que as famílias estão menores, não necessariamente é bom. No meu caso, eu fico pensando, meu Deus do céu, é tanto dinheiro que a gente tem que gastar para criar filho, por aí vai. Eu quero uma família pequenininha, ou talvez só 2 cachorrinhos tá bom. Mas se nós temos essas necessidades, elas são distintas. Em parte, ou podem ser, né, dependendo de nós, algumas são semelhantes. Garantidas essa base, nós vamos falar de autoestima, confiança, o fato de sermos respeitados pelas outras pessoas, respeitarmos as outras pessoas. Nós precisamos sempre pensar nisso. Eu acredito que a tolerância, ela precisa ser fundamental. É claro que a tolerância dentro com as pessoas tolerantes. Não é isso? Ela fala assim, nossa senhora, a pessoa ali é pedófila, matou várias pessoas, eu preciso praticar o discurso de vem cá, me dá um abraço, né? Não é isso que a gente está dizendo aqui no nosso curso, quando a gente fala de psicologia humanista, não é isso, tá bom? As pessoas têm responsabilidade.
Bem, e a realização pessoal é o nosso futuro, salvaguardadas todas essas condições abaixo. Se as nossas necessidades forem garantidas, a gente vai preocupar com isso. E nós vamos acelerar a nossa sociedade. Uau! Abraham Maslow, lembre-se da pirâmide de Maslow e pensem sempre nessa visão otimista da humanidade. A parte que nós podemos aplicar da psicologia, que talvez vocês possam aplicar para a vida de vocês, que eu acho que faz sentido, veio do Carl Rogers. O Rogers, ele propõe um método clínico de terapia. E é um método clínico que está muito mais ligado na forma que nós construímos uma relação verdadeira com o paciente. Isso eu vou falar da psicologia, mas daqui a pouco eu transfiro para as outras áreas, do que necessariamente a técnica psicoterapêutica. Eu posso usar uma abordagem humanista e as ideias principais da conduta do relacionamento humano pautado no Rogers e usar outro pressuposto teórico da psicologia ao conduzir o meu trabalho, os meus colegas de trabalho, colegas de faculdade e os meus familiares. Mas o pressuposto, e isso é comum do Maslow e do Rogers, é que as pessoas também tendem a buscar a autorrealização. E a pergunta central para o Rogers foi: quais são as condições necessárias para a terapia verdadeira? E terapia eu acho que é uma situação legal para todos nós discutirmos. Por quê? Porque na terapia o que nós geralmente estamos fazendo é ajudarmos uma pessoa a resolver um problema de saúde que não é fácil de ser resolvido. Mudar comportamento é extremamente difícil. E é isso que o Rogers vai tentar identificar e criar um sistema. Nesse sistema, o Rogers vai falar: os pacientes têm total capacidade de fazerem uma gestão possível de sua saúde. Para que eles possam atingir a autorrealização, eu, enquanto terapeuta, eu, enquanto chefe, eu, enquanto colega, eu, enquanto amigo, enfim, nós temos várias pessoas aqui, provavelmente, enfim, alguns trabalham, outros entrarão no mercado de trabalho, então isso funciona para, basicamente, eu acho que para tudo, tá? Para existir um vínculo real entre as pessoas, é necessário reconhecer que uma dessas pessoas, quando a pessoa vai te falar de um problema, que aquele problema é significativo para aquela pessoa, então, isso aí é frescura, isso aí é problema, enfim, isso aí é falta de, sei lá, de sono, de comida e por aí vai, né? Isso é frescurinha, né? A pessoa que escuta, isso é dificílimo de a gente fazer, mas isso é habilidade, dá para ser treinado. Ela vai oferecer autenticidade e congruência na relação, ela é consistente e ela faz valer o que vem da outra pessoa. Então, isso é uma estratégia, inclusive, de comunicação, faz parte, eu acho que no cerne do ponto da comunicação não violenta. Eu preciso entender que a outra pessoa tem necessidades. Por mais que elas não sejam racionais, ou que elas não façam o menor sentido para mim. Eu preciso entender que para aquela pessoa aquilo faz sentido. Bem, o terapeuta sempre vai partir da necessidade da pessoa em direção positiva, um certo aconselhamento positivo na direção da mudança do determinado comportamento ou no que faz a pessoa insatisfeita. Palavra-chave para a nossa psicologia humanista, isso vocês escutam isso, acho que falando em qualquer lugar, é a palavra-chave empatia. A capacidade de nós nos colocar no lugar das outras pessoas. Então nós precisamos ser empáticos e termos compreensão, compreendermos o problema da pessoa. Feito isso, nós estabelecemos um vínculo verdadeiro. E a ideia central é essa, e eu havia dito que, eu sei que tem gente da enfermagem aqui, essa aqui é a ideia, quando a gente centra o nosso cuidado no paciente. Existem outras pessoas que propuseram sistemas semelhantes, mas é isso aqui. Os melhores chefes, líderes que eu tive na minha vida, seguiam essa ideia. Toda vez que eu precisei sair de um emprego, as pessoas falam assim: o que te faz feliz? Porque eu sei que, no final das contas, você precisa se realizar profissionalmente, pessoalmente.
Caso isso não aconteça, a nossa relação não vai fazer sentido. Então, a empatia é uma habilidade essencial para quem for trabalhar com recursos humanos, ou quem for trabalhar com bicho-homem. Nós precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Bem, nós já vamos colocar e parar aqui a nossa aula. A gente já está com 9h23. Mas antes de eu propor o exercício para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício depois que ela acabar, ou até sexta-feira, sem problema nenhum. Eu gostaria de comentar com vocês um ponto. Lembre-se desses princípios do humanismo e da psicologia humanista. Nós imaginamos e nós sabemos que esses mecanismos aqui funcionam para a gestão de recursos. Então, vou ilustrar uma história recente que aconteceu para uma empresa que eu presto consultoria via fundação. Uma pessoa que trabalhava dentro dessa empresa, um dos chefes, um dos líderes dessa empresa, ele ficou sabendo que o cliente estava precisando de uma pessoa para ocupar uma determinada posição dentro dessa empresa. Aí a empresa, e ele falou o seguinte, eu não consigo te indicar ninguém no mercado agora, mas tem uma pessoa que trabalha dentro da empresa que é fantástica e que para ela vai fazer muito mais sentido ela trabalhar na sua empresa do que para mim, na minha empresa. E o cara ficou assim, quê? Você está tirando uma pessoa de dentro da sua empresa e passando para mim? Eu falei, o que é isso? Tá maluco? A ideia central foi, não vai para ele, para a família dele, ele mora na cidade onde é que está a empresa, agora ele está trabalhando de home office, mas ele vai precisar sair, se deslocar de uma capital para outra, de vez em quando, para poder vir para cá. Então, para onde ele mora, na cidade que ele mora, a distância da sua empresa para ele, o salário que você vai pagar vai ser um pouco melhor, e eu não vou ter capacidade de cobrir. Então, eu vou te indicar o meu próprio funcionário. E foi isso o que aconteceu. No final das contas, eu acho que foi a coisa certa a ter sido feita, com toda a expressão de empatia, compreensão, por colocar no lugar da outra pessoa. Bem, esse líder, hoje, ele tem, naturalmente, né? Ele aumenta a confiança com o cliente dele, pensando do ponto de vista pragmático, né? E, além disso, a pessoa que é o cliente dele, ele tem uma voz dentro da outra empresa que pode ajudar a gerar feedback. Se alguma coisa der errado entre uma empresa e outra, ele não vai receber somente em aspectos formais, ele pode receber de forma informal. Falar, o pessoal aqui está dando uma vacilada nessa área. Então, com isso, o sistema é fortalecido de empresas e a relação entre as empresas e entre as pessoas. Isso tudo eu acho muito autêntico, congruente e empático. E é por isso que essa pessoa é uma liderança fora de série e as coisas têm dado muito certo para ela, do ponto de vista de realização profissional. Bem, agora é a hora do exercício. O exercício para vocês, eu acho que vocês conseguem fazer em 20 minutos no máximo, mas aí vocês podem ficar à vontade para fazer depois, eu só vou passar para vocês aqui. Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade. A gente pode discutir no início da nossa próxima aula. E eu separei uma letra de música para vocês, que chama Ilusão Cracolândia, e eu gostaria que vocês respondessem num texto com mais de 600 caracteres, em que medida a letra e clipe se alinham aos pressupostos da psicologia humanista. Nós vamos terminar a nossa aula, eu passo o vídeo, e eu acho que não precisa nem passar o vídeo, né? Vocês já podem, a gente precisa fazer aqui reactions, né, aos vídeos, vocês podem assistir ao vídeo e fazer a atividade e entregar no nosso formulário. A gente discute ela no início da nossa próxima aula. Essa aqui eu não sei se vocês conhecem, essa música, chama Ilusão Cracolândia, uma música que eu acho que foi lançada no segundo semestre do ano passado. Alguém aqui conhece? Tá, maneiro. Quem não conhece, tudo bem também.
eu acho que vale a pena, porque nós vamos, e eu gostaria que vocês tentassem, pensem nos critérios de como nós podemos trabalhar aspectos da psicologia humanista nas pessoas que têm problemas com drogas, principalmente as pessoas que estão na Cracolândia. Esse é um ponto, eu acho que fundamental, que ajuda a gente a se colocar no lugar do outro. E geralmente nós temos muitos preconceitos ligados às pessoas que usam drogas, especificamente as pessoas que são pobres e as pessoas que usam crack. Então, acho que é um bom exercício para vocês pensarem em que medida, primeiro, esse clipe ele está associado, em que medida vocês têm preconceito em relação a esse assunto. Lembre-se, a opinião dos nossos familiares, sim, ela é importante, porque as pessoas reportam, sim, mas nunca se esqueçam de olhar para as evidências, aos indicadores. Então, quando vocês forem trabalhar com isso, nós temos os pressupostos da psicologia humanista, e nós temos uma boa ideia, com base em pesquisas, que não é o nosso objetivo agora, a gente vai ter um momento disso no nosso curso, para identificar os aspectos técnicos e vencemos vários dos preconceitos que nós temos, tá bom? Faz parte, eu espero, da nossa experiência com o Edu 110. Gente querida, eu vou me despedir de vocês agora. Já deu o nosso horário, eu vou interromper a gravação. A atividade fica o link para cá, ela está lá no nosso plano de aula, vocês podem responder agora, se vocês tiverem tempo. Não sei, o povo vai assistir Big Brother, não é isso? Se for assistir Big Brother, ainda dá tempo para vocês fazerem a atividade e pensar, enfim, no próximo, ao longo do tempo. Vai ser ótimo a gente começar essa discussão na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho e começarmos a falar das ciências cognitivas e inteligência artificial. Dúvidas? Algum comentário a respeito da nossa aula de hoje, dessa parte da psicologia humanista? Vocês gostaram, não gostaram? Queria ouvir vocês um pouquinho para a gente se despedir. Henrique, não sei se tem muito a ver, mas uma vez eu vi uma história eu não sei aonde que era esse lugar, acho que é uma história real, de um psicólogo que ele foi para uma cidade, se eu não me engano era na África, não tenho certeza, para uma cidade onde tinha um número de suicídio muito grande, e ele treinou idosinhas, muito velhinhas, assim, várias velhinhas, para que elas pudessem atender as pessoas da cidade, porque a cidade não tinha recurso para ter psicólogos, e enfim. E aí ele fez um leve treinamento de psicologia com essas senhorinhas e teve um resultado esplêndido, assim, da diminuição do suicídio na cidade e tudo mais. Eu não sei se você conhece essa história, eu não lembro onde que eu escutei sobre ela, mas acho que tem um pouco a ver com essa psicologia humanista, né? Enfim. Vou dar um exemplo maravilhoso. Eu não conheço essa, se vocês acharem aí, por favor, me mandem, a Raquel, se me achar, você me mande. O que nós temos, que eu acho fantástico, foi uma experiência que eu participei no ano passado. Nós, em abril, com o desespero da pandemia, nós criamos, quando eu falo nós, 80 pessoas, voluntários, muita gente do curso de enfermagem. Eu acho que o trabalho de TCC do Matheus, que está aqui, ele tem a ver com um projeto. Foi um projeto que nós desenvolvemos de atendimento de saúde, rápido, né? Um acolhimento em saúde, chama Calma Nessa Hora. Não sei se vocês ouviram falar no ano passado, foi feito da universidade, e 80 voluntários, quase meio a meio, meio Argentina, meio Brasil. E esses voluntários realizaram 4.600 atendimentos via chat no ano passado, de forma gratuita. Acontece, com escuta empática. Inclusive, tem um artigo que eu tenho que acabar de passar para o inglês, que nós conseguimos publicar, e estava escrevendo justamente sobre escuta empática, um pouco de psicologia humanista, hoje. Então, há esperança. E eu acho que esse projeto simbolizou bastante esse caminho. Então, nós não conhecíamos as pessoas de linhas teóricas distintas, tinha psicólogo, tinha gente de tudo quanto é área, educador físico, nós tínhamos pessoal, acho, da fisioterapia, da enfermagem, da psicologia, medicina, um monte de gente. E, enfim, é só para fazer o bem, a gente atingiu a nossa realização. Eu lembro que no final do projeto,
a gente fez uma despedida, teve homenagem da equipe da Argentina para o Brasil e tudo isso, um chororô danado, porque a gente se sentiu realizado. Sem nenhum centavo para quem organizou o projeto, enfim, para todo mundo que estava envolvido. Nenhum centavo, assim, a gente não cobrou ninguém, a gente não recebeu a mais. Eu tinha meu salário de professor e tudo, e parte foi alocada nesse projeto. Mas é isso, é possível, gente. Mais alguém além da Raquel? Então, só para dar uma experiência próxima da gente, de empatia bruta, né? do pessoal do Calma nessa hora. O calma en este momento. Ai, que em espanhol. Gente querida, não havendo mais nada a declarar, boa noite para vocês, bom trabalho, bom clipe. E é isso, pensem bastante nos pressupostos antes de avaliar, e eu acho que seria bom a gente discutir um pouquinho sobre isso na próxima aula. Tenham uma excelente noite, uma excelente atividade, e nos vemos na sexta-feira. Interrompo a gravação agora.